Pessoal, eu decidi fazer pequenos vídeos para orientar vocês melhor em qual aula eu estava falando do que, tá? Então, continuando, eu vou fazer uma relação do último vídeo com esse, né? Sobre a formação do homem pelo trabalho. E aí, vocês podem pensar, Natália, o que isso tem a ver com educação física, né? Imaginem só a importância que era ter um corpo forte, vigoroso, saudável naquela época, onde se caçavam animais maiores que o homem, precisava nadar para pescar contra a correnteza, precisavam lutar, né? Uma família, um grupo social com o outro, da forma como vocês viram lá no filme da Guerra do Fogo. Então, o corpo era o seu instrumento de sobrevivência. E aí, quando o homem começou a descobrir que podia fazer instrumentos de trabalho, o trabalho ficou mais fácil, não se exigia tanto do corpo. Ao longo da história, isso fez com que os homens ficassem mais sedentários, mais preguiçosos, porque eu facilitei uma atividade que era altamente, que tinha uma demanda altíssima do ponto de vista energético. Então os homens ficaram mais sedentários, mais preguiçosos, e aí começaram a se fixar, né? A época dos nômades já passou, então eu não preciso ficar mudando de um lugar para o outro de acordo com a estação do ano ou de acordo com a oferta de alimento. Então eu me fixo no ambiente, né? Não preciso ficar andando. E aí eu começo a ficar sedentário, né? Os homens não têm mais essa demanda do corpo para sobreviver. Começam a construir casas, local de proteção, enfim. E aí, ao longo da história, essa demanda começa a mudar. Que quando a gente discutiu em sala de aula, eu falei do filme 300, né, da época das guerras. Então a demanda corporal já não era mais de sobrevivência. Eu tinha casa, eu tinha alimento, né, fiz os meus instrumentos de trabalho lá atrás. Então eu tenho um alimento mais acessível, eu tenho casa, eu tenho abrigo. E aí a demanda se tornou outra. E qual era a demanda corporal agora? As guerras. Então eu precisava de homens fortes, vigorosos, para defender o meu terreno, para defender o meu reino, para defender o meu território. Então a demanda corporal mudou. E aí a gente vê em muitos filmes de época que os homens que iam para a guerra eram homens extremamente musculosos, vigorosos, fortes. Da mesma forma, lá atrás, como eram os homens das cavernas, né? Que precisavam ter esse vigor no corpo para sobreviver. Agora, era para defesa de território. Tá vendo como a demanda muda, mas eu ainda preciso da força, da energia do meu corpo? E é isso que eu quero que vocês façam, esse link com a época e o que era a educação corporal naquela época. E aí, é só vocês pensarem, se a longo prazo, né, se eu preciso de um corpo forte, de um adulto, essa educação corporal, ela vai começar desde pequeno, né? Então a gente tinha, assim, os professores filósofos na época na Grécia, na época de Atenas, da cidade de Atenas, que ensinavam, né, questões intelectuais, mas os aspectos corporais eram extremamente importantes. Até porque, naquela época, um corpo saudável era o espelho da sua alma, era o espelho da sua energia. Tanto é que as roupas da época eram quase semidesnudas por causa da energia do sol. Na época eles acreditavam que as pessoas ganhavam, principalmente os homens, ganhavam força pela energia do sol.
né? Então, tinha mais na Grécia, tinha esse aspecto estético do corpo bonito, né? E em Roma tinha essa questão de fortalecer os homens para a guerra. Então, a época muda, mas a demanda corporal, ela se mantém, ok? Depois, nós vimos as questões dos espartas, que, né, eu citei, sobre a educação dos jovens sobre o corpo. Os homens na época eram criados para serem soldados, né? Você não tinha uma outra função naquela época, né? Então a criança que virava um adolescente, que virava um adulto, era para a guerra. Então essa educação envolvia muita atividade corporal. Mas até então, na época não tinha-se o conceito da educação física, tá? Esse conceito que a gente conhece hoje. Mais pra frente, nós falamos sobre o início dos esportes aí nessa época, porque eles tinham que treinar, né? Então, é nessa época que surgem também os ginásios. Esses ginásios que hoje a gente conhece pelo nome ginásio, tem uma origem lá atrás, né? Aqueles ginásios enormes, bonitos, para demonstração de força, de vigor, de estética do corpo, aonde aconteciam os jogos, os treinos, a preparação física dos homens. E prestem atenção, eu ainda estou falando dos homens, não inclui mulheres aí ainda, ok? Espero que vocês tenham se lembrado, mais ou menos. E qualquer dúvida, me contatem, tá? Tem um slide também, vou mandar para vocês.